Gra Graças te damos, ó Pai, todos os teus cuidados, a proteção dos teus santos anjos. Te louvamos pelo dom da vida, tuas misericórdias renovadas sobre cada um de nós nesta manhã. Te louvamos, Pai, pela oportunidade que temos de meditar agora na tua palavra. Pai querido, obrigado por cada irmã que se encontra neste momento, também por cada um dos teus filhos, Pai. Nós te louvamos por todas as tuas providências. Rogo perdão pelos nossos pecados, Pai, e peço a Ti, pelo Teu grande amor por nós, nos assiste agora com Teu Santo Espírito, nos dando sabedoria dos céus, nos ajudando a abrir a nossa mente, nosso coração, nossa mente para a percepção da Tua palavra. Amém. E que conosco, Pai, usa a pessoa da irmã Daiane, que ela seja imbuída pelo Teu Santo Espírito. Nós te rogamos por Jesus. Amém. 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 Hoje nós vamos estudar sobre um tema que era para estudarmos ontem. E, na realidade, por esses problemas técnicos, nós não conseguimos estar juntos. E eu não pude passar esse tema. Então, para frente, nós vamos juntar dois assuntos, mas esse, que era o de ontem, nós vamos estudar hoje um pouco mais detalhado, para a gente não perder nenhum aspecto, nenhum ensinamento que Jesus quis nos dar quando ele viveu nessa terra. Então, hoje nós vamos ler Mateus capítulo 12, versículos de 1 a 8. Mateus capítulo 12, versículo de 1 a 8. Então, achem aí para nós lermos juntos, né, para quem está pela internet. Mateus capítulo 12, versículo 1 a 8. Esse texto, ele também está relatado em Marcos capítulo 2, versículos 23 a 28 e Lucas capítulo 6, versículo 1 a 5, tá? Eu escolhi o texto de Mateus porque ele é um texto mais detalhado. Então, nós vamos ler agora. Fala assim, olha. Por aquele tempo, num sábado, Jesus passou pelas searas. Estando seus discípulos com fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram a Jesus: Olhe, os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer num sábado. Mas Jesus lhes disse: Vocês não leram o que Davi fez quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não era lícito comer, nem a ele, nem aos que estavam com eles, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou vocês não leram na lei que aos sábados os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu lhes digo que aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes, porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Então, esse texto, ele começa falando que Jesus e os seus discípulos estavam passando por uma plantação. Provavelmente essa era uma plantação de trigo ou uma plantação de cevada, que eram os alimentos mais comuns de serem plantadas naquela época e naquela região que eles estavam. Então, a Bíblia fala em Mateus, e Lucas também apresenta algumas características a mais do que Marcos, fala que os discípulos eles colheram ali, eles debulharam com a mão e passaram a comer. Então a Bíblia fala que os fariseus questionaram, falando assim, olha, os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado. E olha algumas curiosidades desse encontro. Segundo o comentário bíblico, esse foi o quarto encontro de Jesus com os escribas e fariseus, que foi relatado na Bíblia desde o início do seu ministério na Galileia. Então, os fariseus, eles estavam advertindo que aquilo que os discípulos de Jesus estavam fazendo não era lícito. Vamos entender alguns dos costumes da época. Então, assim, olha, a lei do Antigo Testamento, ela estipulava que uma pessoa que tivesse com fome poderia comer fruta ou cereal de um campo por passar por ele. Vamos ver o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 23, versículos 24 e 25.
Deuteronômio, capítulo 23, versículos 24 e 25. Olha o que está escrito, ó. Quando entrarem na vinha de seu próximo, podem comer uvas à vontade, até ficarem fartos, porém não devem levá-las embora num cesto. Quando entrarem na plantação do seu próximo, podem arrancar as espigas com as mãos, porém não devem colher nada com a foice. Então, essas eram as leis. O livro de Deuteronômio, ele apresenta as leis do que podia e do que não podia fazer. Então, nessa lei aqui do Antigo Testamento, essa lei falava que quando uma pessoa tivesse com fome, ela poderia colher aquilo que estava no campo da pessoa. Então, o que os discípulos estavam fazendo de colher espigas, e a gente não sabe se era cevada, se era espiga de trigo, não existia milho naquela época nessa região, então era um desses dois alimentos. Então, aquilo que eles estavam fazendo era lícito diante da lei, dessa lei que era relatada em Deuteronômio. A questão aqui que os fariseus estavam falando é que aquilo não era lícito fazer no sábado. Só que o que essa questão tem a ver e como que os fariseus eles chegaram a essa conclusão de que isso não era lícito no sábado? E a gente precisa tomar um cuidado, porque assim, olha, existem muitos cristãos que interpretam esse versículo e outros versículos como os milagres que Jesus realizou no sábado, como um consentimento de Jesus, como uma forma de Jesus abolir as leis, os 10 mandamentos, né? As pessoas têm o costume de argumentar que o próprio Jesus ele não observava e nem ensinava os seus discípulos a observar o sábado. Só que alguns até afirmam que essa atitude de Jesus nesse episódio e em outros momentos, como por exemplo as curas que Jesus fazia no sábado, eram argumentos de que Jesus ele havia abolido o sábado. Só que assim, olha, nós temos outros textos onde ele falou que o objetivo dele não foi vir abolir a lei. Vamos ver Mateus, capítulo 5, versículo 17 a 20. Vamos ler só esse versículo aqui para a gente ajustar a nossa visão, da cosmovisão de Jesus nessa época, e depois para a gente entender os costumes e contra o que os fariseus estavam falando. Então, Mateus capítulo 5, versículos 17 a 20. Olha o que diz aqui. Não pensem que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um mi ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitaram dos mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Então, aqui, Jesus, ele não estava provando, por exemplo, que ele estava transgredindo o sábado. Na realidade, o que Jesus estava fazendo aqui, ele estava indo contra as coisas que os escribas e fariseus haviam colocado a partir do sábado. Porque quando a gente vai na lei, nos 10 mandamentos, a lei fala, os 10 mandamentos falam assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Então, os 10 mandamentos, ele fala em relação a trabalho, e aquilo que os discípulos estavam fazendo não era um trabalho, eles estavam matando a fome, porque os discípulos, quando aceitaram seguir a Jesus, eles não recebiam nada, eles iam de um lugar para outro, e eles estavam cumprindo ali a
a missão com Jesus, e naquele momento eles estavam com fome. Então, aquilo não era uma transgressão do sábado. Então, em Mateus capítulo 23, versículo 3, nós lemos também assim, olha, portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Então, tanto em Mateus capítulo 5, quanto em Mateus capítulo 23, a gente vê que Jesus, ele afirma a natureza eterna da vigência da lei moral e que também ele reconhece a validade da lei cerimonial de Moisés, como aplicadas ali pelos judeus naquele tempo. O que Jesus entrava em conflito e o ministério de Jesus, durante todo o ministério de Jesus, Jesus sempre embatia e às vezes era até inflexível, era contra as leis e tradições humanas. Vamos entender aqui um pouquinho dessa época. Quais eram essas leis que humanas que os fariseus e os escribas eles colocavam acima da lei? Então, olha, muitos dos contemporâneos de Jesus passaram a acreditar que as leis e as regras que eles colocaram, que eles escreveram, eram mais importantes do que o próprio mandamento, mais importante do que as leis deixadas por Moisés. Então, os fariseus, eles ensinavam rigorosamente que a salvação só podia ser obtida diante de um estilo de vida estrito, de observância a todas as regras. Então, assim, quando eles faziam isso, eles estavam afirmando por meio da vida e por meio das crenças deles que eles obtinham a salvação por meio das coisas que eles faziam. E essa não era a essência da lei. Essa não era a essência da lei. Então, a vida de um judeu que era piedoso, ela tinha a tendência de se tornar infindável. Eram esforços atrás de esforços para evitar a contaminação cerimonial. E quando esses judeus eles faziam alguma coisa que estava contra aquelas leis que eles tinham colocado, eles faziam várias cerimônias de sacrifício, várias coisas assim para comprovar, e assim comprovava a cosmovisão deles de que a salvação era por meio das obras. Ah, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, porque senão eu não vou obter o reino dos céus, porque senão eu não vou ser salvo. Só para vocês entenderem as regras e as leis criadas pelos judeus, que eles eram um meio de justificar. Olha, os judeus, naquela época, eles elaboraram um material que se chamava Mishnah. Esse era um livro de tradições rabínicas que apresentava de forma escrita as tradições que eles tinham, que normalmente eram passadas de forma oral. Então, essa obra, que se chama Mishnah, ela foi criada depois de muito debate que ocorreu entre os anos 70 e os anos 200 da era cristã. E ela foi redigida como um material, como algo escrito ali, como um compêndio, né, por um rabino que se chamava Judá Hanazi. Então, olha como que era a organização desse Mishnah. Tinha os 10 mandamentos, e a partir desses 10 mandamentos das leis que haviam sido colocadas por Moisés, os rabinos, por meio das interpretações que eles tinham, a fim de evitar que aquelas leis elas fossem descumpridas, eles criaram 6 ordens, e cada uma dessas ordens tinham de 7 a 12 tratados. Então, olha quais eram essas ordens, só para vocês terem uma noção. E assim, na realidade, isso aí foi excesso de zelo deles. Eles queriam tanto fazer as coisas certas que eles criaram ali maneiras, estratégias para não errar. Só que isso se tornou um fardo. Olha que uma dessas ordens, por exemplo, uma delas se chamava Zeraim. Elas diziam, a tradução de Zeraim é sementes. Essa ordem discutia sobre as rezas, sobre as bênçãos, sobre o dízimo e sobre as leis agrícolas. Nessa ordem existiam 11 tratados, e cada um desses tratados apresentava o que podia e o que não podia fazer. Tinha outra ordem que se chamava Moed, que era em relação aos festivais. Essa ordem, Moed, era referente às leis do Shabá, que eram do sábado, e às festas judaicas.
Essa ordem, ela tinha 12 tratados, e desses 12 tratados, saíam ali centenas e centenas de regras. Então, eles também tinham a ordem do Nashim, que a tradução é mulher, que era acerca do divórcio do casamento. Tinha outra ordem que se chamava Nezikim, que era sobre as leis civis e criminais. Tinha outra ordem que se chamava Kodashim, que era em relação às coisas sagradas, o que pode fazer no ritual de sacrifício, quais as atividades do templo que devem ser feitas, em relação aos alimentos, né? E por último, tinha uma que se chamava Tahorote, que era em relação às purezas, o que era considerado puro e o que era considerado impuro. Por exemplo, nessa questão de puro e impuro, você não pode tocar num cadáver, senão você vai ficar impuro até ao pôr do sol. Essa era uma das leis que existia. Tem alguém que está com o microfone aberto, Etna, se você puder me ajudar, fechando. Então, essas eram algumas das ordens e tratados que esses judeus, com o objetivo de não descumprir a lei que eles criaram, sabe? Então, no total, esse Mishnah, ele tem, porque ele ainda existe, ele tem 63 tratados que são divididos em diversos capítulos. Então, os primeiros, e em relação à questão do sábado, que é o Shabá, que era contra esses judeus, eles estavam falando, existem 39 tipos de trabalhos que são proibidos no sábado. Então, desses 39 tipos de trabalho, 11 dizem respeito às etapas prévias de produção do preparo de um pão, o que não pode fazer em relação ao pão que você vai comer no sábado. Existem também 12 regras que são semelhantes a essa e que são regras que dizem respeito ao preparo de roupas, desde a tosquia da ovelha, porque naquela época não se usava, por exemplo, tecido sintético, era só coisas de ovelha, de roupa de ovelha, né, do fio de ovelha que eles faziam. Então, essas regras do Mishnah, elas diziam respeito desde a tosquia da ovelha até a costura das vestes. Depois também tinha sobre como preparar a carcaça de um veado, tanto para alimentar-se como para a confecção do couro para as vestes. E o restante dessas 39 leis diziam respeito a escrever, construir, acender ou apagar fogo e em relação ao transporte de um material de um lugar para outro. Olha, só para vocês terem uma noção, essas em relação ao sábado. Por exemplo, alguns desses requisitos, né, algumas dessas coisas que diziam respeito à observância do sábado, que eles colocaram além dos 10 mandamentos. Então, por exemplo, em relação à jornada, os judeus, eles era proibido uma pessoa no sábado caminhar mais de 1 quilômetro. Outra coisa que era considerado transgressão no sábado, você olhar para um espelho durante o sábado. Um espelho que estava pendurado na parede. Então, durante o sábado, não podia olhar no espelho. Outra coisa que era ilícito, que eles consideravam ilícito, cuspir no chão. Por quê? Eles falavam que se eles cuspissem no chão, eles poderiam ali estar irrigando uma grama e que isso era pecado, porque era um trabalho. Outra coisa, não era permitido carregar um lenço no sábado, a não ser que esse lenço tivesse costurado a roupa. Então, vocês conseguem imaginar o tanto de regras que foram criadas em cima de um único mandamento? Esses regulamentos, eles foram criados com o propósito de evitar a transgressão, mas a questão, e o que Jesus ele sempre falava, é que esses se tornaram um fardo pesado demais para ser carregado. Imagina vocês decorar todas essas coisas e eu saber, será que esse passo que eu estou dando é correto? Será que não é correto? Será que é lícito? Será que não é lícito? E a guarda do sábado, ela se transformou num conjunto de regras do que eu posso e do que não posso fazer. E esse não foi o propósito para o qual o sábado foi criado. O sábado não foi criado para isso, para se tornar um amontoado de regras do que pode e do que não pode fazer. Quando a gente vai na criação, por exemplo, em Gênesis, a gente vê que Deus ele cria uma coisa
após a outra. No primeiro dia a luz, no segundo dia ele separa o firmamento, ele cria o firmamento, no terceiro dia ele separa a água da terra, e ele cria as árvores, o capim, cria as flores, os frutos. No quarto dia ele cria os grandes astros, que é o sol, a lua, as estrelas. No quinto dia, os pássaros, cria os peixes. No sexto dia, os animais terrestres, os répteis, os animais selvagens, os animais domésticos. E, por fim, o ser humano. E depois que ele cria o ser humano, vem o sábado. Ele cria o sábado. Então, na criação, o sábado ocorre logo após Deus ter finalizado toda a criação, inclusive a criação do homem e da mulher, que foram os últimos a serem criados. Então, o sábado, ele foi originalmente designado para oferecer ao homem uma oportunidade de conhecer o seu Criador. Esse foi o objetivo da criação do sábado. Então, Deus ele acaba de criar ali o homem e a mulher. E fala que no sábado Deus abençoou, santificou e descansou. Deus não estava cansado, porque Deus ele não cansa, mas é uma oportunidade de Deus passar tempo com o homem, para que o homem pudesse conhecer o seu Criador, por meio das obras que haviam sido criadas, por meio do amor e da bondade de Deus. Só que, em vez disso, nessa época de Jesus, o sábado havia se tornado como um lembrete, assim, do egoísmo das pessoas. O que pode, o que não pode fazer. Havia ali se resumido a isso. E o problema é que alguns cristãos atuais ainda estão cometendo os mesmos erros desses fariseus do passado. Eles como que fala assim, resumem o sábado como, isso eu posso fazer no sábado, isso eu não posso, isso eu posso, isso eu não posso. E acaba que o sábado, ele não se torna um dia deleitoso, se torna um dia chato, entendeu? E isso não era o propósito do sábado. A verdadeira observância do sábado consiste em fazer tudo aquilo que nos aproxime mais de Deus. Como que eu sei se eu posso, se eu devo ou não devo fazer uma coisa no sábado? Isso te aproxima ou não te aproxima mais de Deus? É isso que tem que ser pensado. É algo assim, a verdadeira observância do sábado, ela tem que nos ajudar a entender melhor a vontade de Deus para conosco, a forma como ele nos trata, e isso vai nos conduzir a cooperar com ele na nossa vida, para que sejamos mais eficientes e para contribuir para a felicidade e bem-estar dos outros. Essa é a verdadeira observância do sábado. O sábado ele foi planejado e estabelecido por um amoroso Criador para o bem-estar da humanidade. Seria preciso forçar muito a barra para entender que o sábado é algo ruim para o ser humano. Como que pode algo que foi criado para o ser humano ser considerado como algo ruim? Quando nós compreendemos isso, nós temos a oportunidade de observar o sábado como Deus espera que observemos. Foi por isso que Jesus utilizou aqueles exemplos. Ele falou assim: vocês não viram o que Davi fez? O que foi feito antes? Isso aí não tem nada a ver com posso ou não posso fazer no sábado, entendeu? O sábado ele vai muito além. Deus não criou o homem porque ele tinha um sábado e ele precisava que alguém guardasse o sábado. A maneira correta, e por isso que Jesus fala assim, olha, Deus não criou o homem por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. E a maneira correta de interpretarmos é que um criador onisciente, ele sabia que o homem, a criatura de suas mãos, necessitava de uma oportunidade para crescer moralmente e espiritualmente, e para desenvolver o seu caráter. Foi por isso que o sábado foi instituído na criação. O homem precisava de um tempo no qual os seus interesses fossem deixados de lado, para que as suas ocupações estivessem subordinadas ao estudo do caráter e da vontade de Deus, que eram revelados ali na natureza. O homem foi colocado num jardim perfeito, né? E mais tarde, hoje, nós conseguimos ver a revelação do caráter de Deus por meio da natureza, mesmo de uma natureza caída, e por meio da palavra de Deus. Então é isso que a gente tem que fazer no sábado. É isso, conhecer Deus por meio da sua revelação. O sábado do sétimo dia foi determinado por Deus para preencher uma necessidade.
Quando nós tentamos alterar isso aí, pensando assim, e tentando mudar o dia, tentando mudar como, o que e como, a gente está tentando falar assim, olha, desculpem, nós estamos tentando fazer assim, olha, nós sabemos o que é melhor para nós. Nós sabemos que a forma como nós devemos fazer é muito melhor que Deus. Quando a gente tenta interpretar e fazer as coisas da nossa própria forma, os fariseus ali, quando eles criaram aquele monte de coisa, eles estavam falando assim, olha, Deus não foi detalhista o suficiente. Nós aqui vamos criar vários detalhes para que não permita que o ser humano peque. E eles, de certa forma, estavam se colocando como mais inteligentes do que Deus. E quando a gente corre esse mesmo risco também, de quando nós colocamos a forma como deve fazer, quando a gente coloca assim, não vai ser mais o sábado, vai ser outro dia, a gente está querendo dizer que nós sabemos mais do que Deus, daquele que nos criou. A irmã Celina levantou a mão, quer falar, irmã? E daí a gente vai finalizar. A hora que você disse que, por exemplo, que o sábado foi criado para nosso descanso, para nosso deleite, não para Deus, que Deus não precisa. Mas aí foi os fariseus que criaram isso daí para poder dificultar ainda mais para os seres humanos. Foi na época de 200, o Mishnah foi criado mais ou menos na época de 70 a 200 antes de Cristo? Na era de Cristo, na era cristã. Ah, tá. Era uma era, depois eu posso pegar certinho qual foi esse período, mas não no sentido do antes de Cristo e depois de Cristo. Da era cristã, dos 70 a 200 da era cristã. E assim, como eu disse para vocês, a intenção não era ruim. A questão é colocar regras acima de regras, a fim de que aquilo se torne um peso. É a mesma coisa assim, olha, vamos supor, um mandamento que a gente tem. A gente tem um mandamento que fala assim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Pronto. O mandamento é esse, não tome o nome do Senhor em vão. Eu não tenho que ficar falando toda hora, ai meu Deus, e não sei o quê. E também não envolve só isso, tá? Esse mandamento é um pouco mais amplo. Só que, já pensou eu colocar assim, 50 regras? Ah, olha, quando você estiver andando, se você não estiver de joelho, você não pode falar o nome de Deus, porque você vai estar tomando o nome de Deus em vão. Ah, se você estiver vestido de tal forma, você não pode falar o nome de Deus, porque senão vai ter... Entendeu? Então, assim, ó, eles ficaram colocando muitas outras coisas além daquilo que Deus tinha falado. Deus falou no mandamento simplesmente, não trabalharás, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho. Não falou nada de cuspir, não falou nada de caminhar, não falou nada de não poder olhar no espelho, entendeu? Então, essas interpretações, era contra isso que Jesus embatia, não contra o sábado, porque o próprio Jesus guardou o sábado. A gente vê na Bíblia Maria guardando o sábado, a gente vê na Bíblia os discípulos guardando o sábado, a gente vê o apóstolo Paulo guardando o sábado. Isso não é justificativa para que o sábado foi abolido. A questão é, o que eu estou colocando além disso? E outra questão, vocês se lembram que a gente estudou esses dias sobre a intenção que me leva a fazer determinada coisa? O que levava eles a fazer esse monte de regras era a justificação pelas obras. E a salvação, ela não é pelas obras, entendeu? Não existe nada que a gente vá fazer que vai nos tornar santo ou que vá fazer com que o favor de Deus esteja sobre nós. A salvação, ela é gratuita e ela é um dom de Deus, entendeu? Não adianta ficar colocando regra para isso, regra para aquilo. Não adianta. E esse foi o maior erro que foi feito e que tornou, e foi o que Jesus falou, tornou o sábado como um fardo. Como um fardo. Imagina um dia que você tem que ficar olhando e minuciosamente o que você pode e o que você não pode fazer. Se tornou um fardo. E daí o que era para ser uma bênção, daí o que era para ser um momento onde as pessoas tirassem tempo para conhecer Deus por meio da revelação da natureza, da sua palavra, se tornou um negócio, ó, você não pode fazer isso, está errado. Não pode fazer isso, você não pode cuspir. Ó, cuspiu, errado, herege, é ilícito, entendeu? E daí os fariseus se tornaram como juízes
que ficava observando a vida das pessoas, se aquilo que ele estava fazendo era isso, era errado ou não era errado, e daí eles nem conseguiam observar o sábado, porque a vida deles era olhar o que os outros faziam, e os outros parece que estavam pisando em ovos, porque, meu Deus, no sábado eu vou ficar parado aqui, para não correr o risco de andar mais que 1.000 metros, para não correr o risco de cuspir se tiver saliva, para não correr o risco de olhar no espelho se tiver um espelho, entendeu? Então, se deturpou completamente aquilo lá. E foi contra isso que Jesus, ele era contra. E todas as vezes que a gente vê na Bíblia, a gente já viu várias situações que a gente vê Jesus, ele falando contra alguma coisa, ele não fala contra as leis instituídas. Tanto é que quando ele curou o leproso, que a gente já viu, ele falou, agora vá ao sacerdote, se apresente, leve a oferta ali, participe do ritual de purificação, porque ele observava todas as leis. O que ele era contra essas inúmeras e centenas de regras que haviam sido colocadas a mais. E isso não tinha sido instituído por Deus. Isso havia sido instituído por homens, Então, pensar num sábado como algo assim, simples, reduzir um dia da semana, o sábado, como algo assim, olha, isso eu posso, isso não posso fazer, isso é algo que não nos ajuda a compreender o propósito do sábado. Isso não nos ajuda a compreender o que está por trás da observância do sábado. E quando a gente fica pensando nessas minúcias do que pode e não pode fazer, a gente está preocupado e a gente está compreendendo implicitamente que a nossa salvação é pelas obras. E isso não é. Claro que sim, a Bíblia fala, e no próprio mandamento fala algumas coisas que a gente tem que se abster. A gente tem que se abster de determinadas tarefas, a gente tem que se abster de determinados assuntos e conversas, mas não para nós recebermos o favor divino. A gente não deve fazer, eu não trabalho no sábado porque eu quero receber o favor divino. No sábado eu não olho o celular porque eu quero receber o favor divino. Não é essa a intenção. Nós devemos nos abster de certas coisas no sábado para que nós tenhamos mais tempo para Deus. E é isso, é esse o propósito de Deus. Quando ele instituiu o sábado, ele instituiu o sábado logo após a criação, porque para a criação ter mais tempo com ele, inclusive e principalmente Adão e Eva. Então, nós devemos nos abster dessas coisas a fim de dedicarmos mais tempo, mais do nosso tempo, mais da nossa energia, mais do nosso pensamento para outros propósitos que aumentem a nossa compreensão de Deus, que aumentem a nossa apreciação da bondade de Deus, que aumentem as coisas que nós fazemos no sábado, devem aumentar a nossa capacidade de cooperar com Deus e deve nos ajudar a desenvolver as nossas habilidades de servir a Deus e ao nosso próximo de forma mais eficaz. Pronto. Esse é o propósito que está por trás do sábado. Esse é o propósito, ter mais tempo para com Deus, para que a gente compreenda mais de Deus, para que a gente compreenda mais a sua bondade, para que a gente coopere com Deus, porque Ele está fazendo uma obra em nós, e para que as nossas habilidades sejam desenvolvidas, a fim de que nós aprendamos a servir a Deus e ao nosso próximo de forma eficaz. Quando a guarda do sábado consiste apenas no aspecto negativo de não fazer as coisas, de certa forma ela não está sendo uma guarda de sábado, está sendo simplesmente ali um peso, um fardo pesado. Olha o que está escrito em Isaías, capítulo 58, e com isso a gente vai encerrar o nosso estudo de hoje. Isaías, capítulo 58, esse é um dos versículos assim mais esclarecedores sobre o sábado. Isaías capítulo 58, versículo 13. Olha o que diz aqui. Diz assim: se vigiarem os pés para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar de seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem ao sábado de meu prazer e santo dia do Senhor digno de honra, se guardarem o sábado, não seguindo seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs, então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria.
Eu os farei cavalgar sobre os altos da terra, e os sustentarei com a herança de Jacó, seu pai, porque a boca do Senhor o disse. Somente quando se pratica o aspecto positivo da guarda do sábado é que se pode esperar obter de sua observância todos esses benefícios que foi planejado para esse dia. E esses benefícios, eles não foram planejados por qualquer pessoa, foram planejados por um sábio e amoroso Criador. O que a gente precisa prestar atenção é que no passado as pessoas elas erravam por excesso de zelo, por acharem que seriam justificadas pelas obras que elas praticavam. Por isso que eles faziam. Mas hoje, o perigo que nós estamos correndo é de não fazermos as coisas que ele nos pede por falta de conhecimento. Que Deus nos ajude a compreender o real sentido das coisas que ele nos pede. E que nós, de todo o nosso ser, com todo o nosso corpo, nós estejamos dispostos a fazer as coisas que ele nos pede, não porque nós seremos justificados pelas obras, mas porque ele já nos justificou, porque nós somos justificados pela fé. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, por mais um dia, porque hoje o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos juntos. Nós te louvamos porque a cada dia o Senhor tem acrescentado, Senhor, assuntos importantes para a nossa vida espiritual. Senhor, quando a gente estuda sobre isso, a gente percebe o quanto ainda a gente precisa estar estudando, quanto ainda a gente precisa aprender de Ti, ó Pai, porque o nosso conhecimento ainda é muito pouco. Mas, Senhor, nós sabemos que nós não somos salvos pelo conhecimento que a gente tem ou pelas obras que fazemos. Que o Senhor nos ajude a considerarmos os seus sábados como sábados deleitosos, a aproveitarmos esse dia como um dia onde nós possamos aprender mais sobre Ti, onde nós possamos observar mais a natureza e a observarmos mais sobre o seu caráter, Pai, e que assim o Senhor continue a obra que o Senhor começou em nossa vida. Nos ajude, Senhor, nós nos colocamos em Tuas mãos e tudo isso fazemos em nome de Jesus. Amém. Me dá 2 minutinhos aqui para eu encerrar aqui. O som.